Shalom aos meus irmãos e mestre, você mostra a eles um lado que tem seu testemunho e guarda seus mandamentos. Irmão Nick aqui hoje vou apresentar a você evidências matemáticas incríveis. Informações do calendário lunar no relato do dilúvio de Gênesis que comprovam o calendário 100%. Então, vou direto ao assunto e vou fazer esse vídeo bem rápido. Os fatos do dilúvio de Gênesis aqui. No dia 17 do segundo mês começou o dilúvio. Isso está de acordo com Gênesis 710 no texto masorético e também confirmado pelo pergaminho do DSS do Mar Morto 4Q252. Ok, o próximo fato que você precisa saber sobre o dilúvio é que as águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Esse é Gênesis 724. Novamente, uma segunda vez diz que houve 150 dias em Gênesis 834. E depois do final dos 150 dias as águas diminuíram na arca que descansou no 7º mês no 17º dia do mês sobre as montanhas do Iraque. Ok, na LXX diz o 27º dia do segundo mês, o 27º dia do 7º mês. Aqui no texto masorético e nos manuscritos do Mar Morto é o 17º dia do segundo mês até o 17º dia do 7º mês. Tanto a LXX quanto o texto masorético dizem que o período de tempo é de 150 dias. Então, para esta apresentação usarei apenas o texto masorético com a versão dos manuscritos do Mar Morto. Ok, para este exercício, do 17º dia do segundo mês ao 17º dia do 7º mês são 150 dias. Ok, diz isso duas vezes como eu acabei de dizer, essa é a equação do dilúvio de Gênesis. Então agora precisamos resolver a equação, mas primeiro precisamos entender a astronomia básica. O ciclo lunar de lua nova ou de lua vazia é de 29,53 dias aproximadamente, essa é a duração média, ok. Isso significa que, como todos os meses lunares nos calendários lunares alternam entre 29 e 30 dias a cada 2 meses, durante o ano civil do dilúvio, presumindo que fosse um calendário lunar, há 2 cenários de meses e dias. Portanto, o cenário de meses para esta conta de inundação é que o mês 29 contém 29 dias. O próximo mês contém 30, 29, 30, 29, 30. Então o cenário 2 é o segundo mês contém 30 dias, o próximo no mês seguinte 29, no próximo mês 30 após 29, o próximo no mês 30, no mês seguinte 29. O que parece quando você mapeia tudo está bem aqui. Isto é testar matematicamente o ciclo lunar com a equação Gênesis 710.724 e 83 versículo 4. Ok, então aqui está do 17º dia do segundo mês ao 17º dia do segundo mês. Então aqui você pode ver o cenário do segundo mês, terceiro mês, quarto mês, 5 meses, 6 meses, 7º mês, tem 29 dias para o ciclo lunar, tudo bem no segundo mês, então 30, 29, 30, 29, 30. Então agora esses são os dias do mês que iremos somar para testar matematicamente o ciclo lunar. Então você pode ver o primeiro mês começando na contagem. O 17º dia do segundo mês é o primeiro dia. Você obtém 13 dias 30, 29, 30, 29, 29 e então 16 dias traz até você o 16º dia do 7º mês traz até o 17º dia quando você descansa nas montanhas do Iraque. Somando tudo isso, você terá 147 dias e o cenário 2 seguirá em frente porque há 30 dias você tem mais um dia neste mês do que aqui. Então, começando no 17º dia, incluindo 30 do segundo mês, você vai 14, 30, 29, 30, 29, 29 e depois 16 dias novamente, o que leva você ao 17º, um total de 148 dias, ok. E não 150 dias, como diz duas vezes em Gênesis 724 e Gênesis 8, versículo 3. Então o que está acontecendo com seus calendários lunares, a astronomia lunar, a astronomia? O que vemos e o que observamos não corresponde ao relato de Gênesis escrito duas vezes nele. Agora você vai dizer bem, Nick, isso não é justo, você não está contando o 17º dia do mês aqui do 7º mês, o 17º dia do 7º mês, então vou em frente e adicionar mais um dia para você e a alerta de Soler.
Aqui mesmo, acrescentando que um dia só dá 148 aqui se começar com apenas um mês de 29 dias. Bem aqui um mês de 30 dias e você adicionou mais um dia no sétimo mês, obtém 149 dias novamente não 150 dias, como diz duas vezes em Gênesis 724 e Gênesis 8, versículo 3. Isso significa que você está seguindo um calendário lunar falso. E qualquer que seja o professor que lhe ensinou isso, não fez a matemática básica e simples para entender que 149 ou 148 ou 147 dias não é igual a 150 dias, pois o texto diz duas vezes que deveria ser igual. Portanto, elimina todos os calendários lunares, todas as variantes dos calendários lunares, calendário lunar do sábado. Olá, o calendário lunar, o calendário solar lunar é tudo falso. Ok, então podemos concluir que não há mecanismo em nenhuma variante do calendário lunar de todas as variantes que nomeei para fazer 5 meses lunares. 5 ciclos lunares iguais a 150 dias e simplesmente não funciona. Eu adicionei um dia extra no final, assim como compartilhei com vocês, porque no 17º dia foi quando o arco descansou. Portanto, isso não deve ser contado para realmente menos do que realmente 147 e 148 dias. Não 148.149, ainda não são 150 dias e todos os calendários lunares falham. O engano do calendário lunar babilônico é profundamente obscuro e amplo e não foi controlado por milênios, tanto no judaísmo quanto no cristianismo e todas as coisas da Bíblia, mas a luz da Torá é a matemática de Gênesis 7 e 8 que fala a verdade. Então agora é o apelo à ação com a evidência matemática que acaba de ser apresentada ou você concorda que todos os calendários lunares que usam meses lunares falharam no registro de Gênesis 7 e 8 e que todas as variantes dos calendários lunares são falsas? Ou você continua escolhendo acreditar em mentiras e é um adversário da verdade de Yahu, o testemunho de Yahu e a luz de Yahu? Ok, Jeremias capítulo 8 versículo 20. Preciso alertar para a Torá e para o testemunho: se eles não falam de acordo com esta palavra é porque não há luz neles. Tudo bem, então o testemunho é o testemunho que temos em Gênesis, refutando todos os calendários lunares que usam meses lunares e eliminando-os como qualquer possibilidade do calendário. Isso significa que o calendário da Torá e o calendário de Yahu, o calendário dos israelitas, tem que ser um calendário solar. E dito isso, agora quero compartilhar com vocês que esta apresentação em vídeo é baseada neste artigo que escrevi e postei em minha página acadêmica. O corpo do artigo tem apenas 4 páginas e leva cerca de 5 minutos para ser lido. Ele contém algumas informações extras onde você pode dar uma olhada nos gráficos que apresentei ainda melhor, há mais gráficos aqui. Link para este artigo: Astronomia e o mapa no registro do dilúvio de Gênesis refuta todos os calendários lunares. O calendário da Torá é solar, então você pode ir em frente e obter este link aqui. Link para esta página da minha academia na descrição. Então, tenho feito vídeos de calendários no calendário 365 há quase 7 anos. Tenho feito calendários, então não sei o que vocês estão assistindo. Muitos de vocês estão assistindo falsos professores. Há tantas pessoas por aí que querem ter certeza de que existe um verdadeiro não no calendário, mas eles não podem fazer o mapa básico em Gênesis, capítulo 7 e 8 e dizer: não, definitivamente não é lunar, é simples assim, eles vão. Ei, isso é fácil porque minha congregação gosta do calendário lunar para que eu possa conseguir seus vínculos como professor ou algo assim, e todas essas pessoas, se eu lhes contar a verdade, então vou seguir em frente e ensinar-lhes mentiras. Esses são chamados de falsos mestres, falsos pastores devorando o rebanho. Ok, e eles? Estou neste calendário há 6 ou 7 anos. Olá, sim, mas o calendário do calendário 365 é calibrado solar e não gregoriano. Para todo mundo, há um grande movimento no calendário 365. Tenho pregado para todo mundo, ensinando todo mundo, há 7 anos. Calibrado solar e não gregoriano, ele não usa os dias gregorianos da semana. Ok, então no meu artigo aqui chamado de Restaurado uma infinidade de papel.
A ordem zeta pregale eu restaurei aquele calendário 364/8 eu restauro isso e explico aquele solar calibrado e não gregoriano e então obviamente discuto o pacto de não tudo que é outra coisa você pode acessar este artigo link para aquele artigo no meu site calendário de 365 dias.com link para este artigo na descrição do vídeo. Você precisa entender que se for para o calendário de 365 dias ele não é gregoriano e também é calibrado solar e eu explico como David nos escondemos. Neste vídeo eu explico como David escondeu o método de calibração do calendário. Ele e Salomão fizeram isso neste artigo aqui mesmo no capítulo 19 da música, então faça um link para esse artigo na descrição do vídeo. Agora vamos falar sobre falsos mestres, aqui está um deles. Adão pensa na parábola da vinha, um dos muitos falsos mestres que promovem seu calendário lunar. Ao mesmo tempo que afirma que não tem certeza e não quer atacar outros calendários. Mas então ele vai aqui e faz um artigo sobre o calendário solar no livro do Jubileu para mentir contra a verdade para promover seu calendário, então novamente ele não consegue contar o mapa básico e ele não entende. Não entendo que 148 dias, 147 dias, 149 dias não é igual a 150 dias que diz duas vezes no livro do Jubileu que foram 150 dias ele não entende que não pode fazer esse tipo de mapa. Mas ele pode contar essas doações para seu ministério, tenho certeza disso. Então, de qualquer maneira, irmãos e irmãs de graça, recebi de graça, dou, posso dizer isso porque nunca recebi um centavo, nenhum de seus rapazes no meu não aceito presentes ou doações. Olá, um jovem de graça, recebi de graça, dou, então vamos chamar esses falsos professores, ok? E isso não pode ser feito de forma imprudente. Chame esses falsos professores, vá em frente, assedie-os, faça o que for preciso, divulgue o verdadeiro não Goari calibrado solari. Um calendário leia meu artigo se você tiver alguma dúvida sobre isso. Então, novamente, por que existem tantos falsos mestres que não podem ser honestos com o mapa no registro do dilúvio em Gênesis? E escolherem ensinar como eu disse, alguns deles arruinariam sua congregação porque não é conveniente. A verdade não é conveniente, eles não conseguem lidar com a verdade porque estão baseando seus meios de subsistência. Professor, alguns professores por aí baseiam seus meios de subsistência em doações e isso simplesmente não vai acontecer. Então, de qualquer forma, isso é o que está acontecendo duas vezes, diz no relato do dilúvio de Gênesis 150 dias que você pode fazer as contas para descobrir isso. Descubra que 150 dias equivalem a 5 meses, o que é impossível em um calendário lunar, só é possível em um calendário solar. E aqui no meu artigo aquele pequeno artigo de 4 páginas sobre este evento aqui no calendário 365 para aqui mesmo na minha página acadêmica você pode acessar as informações onde expliquei a variação do calendário profético de 360 dias. É uma variante do calendário de 365 dias. Expliquei tudo neste artigo, então dê uma olhada naquele artigo e também expliquei isso em minha restauração de papel e também entro nisso em minha restauração de papel para que você possa verificar esse artigo também. Isso é abrangente sobre como ter a versão não gregoriana calibrada solar do calendário 365/48. Não apresento o calendário 365/48 como legítimo, sabemos que é legítimo. Assim como sabemos pelo relato do dilúvio de Gênesis 7:8, é assim que descobrimos corretamente. E eu uso e entendo a versão correta porque há muitas versões falsas das 365/48 pessoas do calendário que usam o boi igual que as pessoas usam. Todos esses diferentes dias gregorianos da semana quando é um solar tropical baseado no ciclo solar tropical, então confira meu artigo lá se precisar. E espero que você seja abençoado com as informações deste vídeo novamente link para este artigo esses documentos link para esses artigos na descrição do vídeo leia este artigo aqui eu levarei você como eu disse 5 minutos para ler você terá todas as informações você estará totalmente equipado. Com todos os professores de calendários falsos por aí, todas as congregações que estão usando os falsos, todos os falsos professores por aí, eles não terão uma resposta para essa matemática básica, então é por isso que acredito que está em Gênesis, capítulo 7:8. Espero que você seja abençoado e shalom para meus irmãos que têm o testemunho e o domínio que você deve ter do Messias e guardam seus mandamentos. Shalom para você.